Oi pessoal, bom dia, tudo bom? Hoje na jornada eu vou falar sobre alguns detalhes relacionados àquele comportamento muito avesso, muito estranho do novo convertido Simão. Agora preste atenção, eu preciso que você fique até o final desse vídeo, porque a última observação que eu vou fazer sobre o comportamento de Simão é a mais séria e a mais grave, tá bom? Então tenha paciência. Fica até o final porque isso vai ajudar muito você. A jornada, ela tem nos ajudado todos os dias, né? Então, obrigado por me dar atenção. Lembra de curtir, de participar dos comentários e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Vamos lá, Atos capítulo 8, versículo 20 em diante, fala sobre a repreensão que Pedro deu a Simão por conta dele pensar que os dons de Deus, eles eram comprados com dinheiro. Porque, na verdade, a intenção de Simão eram outras. Antes ele era o mágico que impressionou toda a Samaria. Agora ele, novo convertido, vendo os sinais que Filipe, Pedro, João e os demais faziam, queria aquilo para ele, mas queria comprar com dinheiro. Pedro ficou muito irritado. Olha o que diz o versículo 20 em diante. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Então vamos por parte. Pedro está dizendo assim, Deus e a obra de Deus não precisa desse teu dinheiro maligno com más intenções. O teu dinheiro seja contigo para a tua perdição. Porque você pensou que os dons de Deus se compram com o dinheiro. Lembra da ministração de ontem? Simonia. Se você não pegou, vai lá e pega. Temos muito a aprender ali. Mas a primeira observação é essa: teu dinheiro seja contigo para a perdição. Porque você pensou que o dom de Deus se compra com dinheiro. Deus não negocia a sua graça, Deus não negocia as suas virtudes, as suas bênçãos. Então mostrou um detalhe muito falho no caráter espiritual, não nascido de novo, de Simão. Aí diz assim o versículo 21, tu não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Ou seja, Simão não estava em verdadeira comunhão com Deus. Infelizmente, ele não estava em comunhão plena com os cristãos, com os irmãos. E há muitas pessoas que estão enganadas, isso é muito sério, você sabia disso? Preste atenção nisso aqui, preste atenção, por favor. Olha, há muitas pessoas que estão na congregação, mas não estão na verdadeira comunhão. Estão de corpo presente, mas por não estarem com o espírito totalmente entregue a Deus, estão até enganadas, como o próprio Simão, que ele não tinha parte na comunhão com os santos. A gente tem que ter cuidado em estarmos na congregação, mas possivelmente não estarmos na comunhão dos santos. É muito perigoso isso. Eu acho que você já deve ter assistido alguns filmes ou então alguns vídeos mostrando sobre o arrebatamento, e você percebe nos filmes ou vídeos que algumas pessoas simplesmente somem enquanto outras ficam. Por que tais pessoas ficaram? Porque não estavam na comunhão com os santos. De repente, até momentos de arrebatamento você viu dentro de igrejas, momentos de culto, em que pessoas desapareciam e outras simplesmente ficavam. Mas como pode? Aquelas pessoas estavam na igreja, mas não estavam em comunhão. Pedro disse: tu não tens parte neste ministério, nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. E Simão pensava que por ele estar ali perto de Filipe, Pedro, João, os líderes da igreja naquela época, ele pensava possivelmente que ele estava agradando a Deus, mas as palavras revelaram o que realmente estava no interior dele. Que coisa triste isso, né? E Pedro diz: teu coração não é reto diante de Deus, porque as nossas palavras, elas entregam o que é que está dentro de nós, como que é realmente o nosso caráter. Você pode ter uma linguagem bonitinha, você pode ter uma conduta bonitinha, mas chegam momentos que realmente o que está dentro de você vai sair e vai ser visto.
Cristo disse: do que há abundância no coração, disso fala a boca. A gente esconde por um tempo, depois isso é revelado. Versículo de número 22, olha o que é que Pedro diz para ele. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Preste atenção nisso aqui, escuta, pelo amor de Deus. Olha o que Pedro diz. Ele diz assim, ó, arrepende-te dessa tua iniquidade e ora. Simão, você precisa orar a Deus para que seja perdoado esse pensamento do teu coração, esse pensamento maligno, maldito. Pedro, ele orientou Simão para orar, se arrepender, para que o pensamento do coração dele fosse perdoado. Sabe o que foi que Simão fez? Pronto, era aqui que iria chegar e é aqui que eu quero mais ainda a sua atenção. Preste atenção. Versículo 23. Pois vejo que estás em fé de amargura e em laço de iniquidade. 24. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Escuta isso agora aqui, que isso aqui é impressionante. Pedro fala para ele orar. E se arrepender. Se arrepender, primeiramente, e orar, para que os seus pecados fossem perdoados. Ele, ao invés de orar, ele pede Pedro para orar. Então já começou errado por aí. Era para ele orar, mas ele queria que o outro orasse por ele para que os seus pecados fossem perdoados. Ou seja, detalhe que eu quero te mostrar agora. Simão estava muito mais preocupado com as consequências do que ele poderia receber do que propriamente em arrepender-se. Você percebe isso? Ele não se arrependeu. Ele estava preocupado era com as consequências. Você sabia que há muitas pessoas que não se arrependem? Elas ficam preocupadas com o que pode vir. Não há arrependimento verdadeiro no coração de muitas pessoas. Não há. Como no caso de Simão aqui. Ele respondeu diante da orientação severa que Pedro deu para ele. Ele respondeu dizendo assim: orem vocês por mim. Tipo assim, eu não vou orar. Eu quero que vocês orem para Deus me livrar de qualquer desgraça. Então ele estava muito mais preocupado com as consequências do que ele poderia receber, do que propriamente em se arrepender para Deus perdoá-lo. E o que significa a vida de um pecador que não é perdoado por Deus? Não tem valor nenhum. Eu posso orar, eu posso clamar, você, o fulano, o cicrano, o grande homem de Deus, a grande mulher de Deus, nada vai acontecer se a pessoa realmente não se arrepender. Ou seja, não houve arrependimento em Simão, pelo amor de Deus, gente. O arrependimento tem que partir de nós. Não adianta a pessoa estar aí, desculpe a expressão que eu vou usar aqui agora, a pessoa está na bagaceira da vida e ficar pedindo para os outros orar para Deus livrar das desgraças. Não vai. Tem que haver arrependimento sincero no coração do transgressor, do pecador, da pecadora. Mas Simão não deu atenção a isso. Ele não estava preocupado em arrepender-se. Ele estava preocupado com as consequências do pecado. E aí, cinicamente, ele vai pedir oração para que Deus livre ele das consequências. Ô Simão, que tristeza que você não pega o mesmo caminho de Simão. Jamais. Mas que você ande em sinceridade para Deus poder preservar cada vez mais a presença dele, a misericórdia dele sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que esse exemplo de Simão possa servir para que cada um de nós venhamos ter consciência dos nossos atos, das nossas ações e andar, meu Deus, em obediência, santidade e temor ao teu nome, Pai. E que haja arrependimento sincero no coração de cada pessoa, meu Deus, que nos acompanha nessa jornada e que especialmente ouviu hoje esse relato da vida de Simão, que estava muito mais preocupado com as consequências do seu erro do que propriamente em arrepender-se. E o arrependimento é tão importante, Senhor, para que a tua presença venha sobre as nossas vidas. E se alguém se arrependendo, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor verdadeiramente possa encher a vida dessa pessoa da tua graça e da tua misericórdia, em nome de Jesus. E você que crê e concorda, diga amém. Amém? Ei, tem alguém precisando ouvir isso que você ouviu hoje. Envia
para muitas pessoas. Vamos juntos evangelizar e fazer a obra de Deus, tá bom? Curte, comenta. Quanto mais você curte e comenta, mais o YouTube entende que esse conteúdo é importante e nos ajuda a espalhar mais ainda, tá bom? Deus abençoe, a jornada continua.